Irmãos e irmãs, podemos nos sentar. Saúdo todos aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia, de modo especial pelo YouTube, pela página Paróquia São Francisco de Assis. Hoje nós vamos falar sobre o tema, nesse terceiro dia da novena de Pentecostes, o Espírito Santo como dom messiânico de nosso Senhor. O que é o Espírito Santo sendo como dom messiânico? Primeiro nós devemos entender o que é o messianismo, o que é o Messias, quem é o Messias? O Messias é nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Devemos lembrar do dogma da Trindade, que se faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas ao mesmo tempo são só uma. É uma pessoa, uma única pessoa, sendo que dentro dessas pessoas temos características próprias. O Pai, ele cria, o Pai, ele concede, o Filho, ele santifica, o Filho, ele liberta. O Espírito Santo, ele na verdade é a união desse Pai e desse Filho que se faz uma segunda pessoa. Poderíamos dizer de modo muito carinhoso que o Espírito Santo é nada mais, nada menos que o amor entre o Pai e o Filho. É uma força que junta o Pai e o Filho, sendo eles uma única pessoa. É o Espírito Santo que é o dínamo da Trindade, ou seja, é ele que fortifica e que faz essas três pessoas permanecerem unidas nessa unidade. Por isso dizemos que o Espírito Santo também é unidade. É o Espírito Santo que mantém, que provê a comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade somos nós, por exemplo, uma parcela de pessoas que vivem em uma comum unidade. Qual é a comum unidade que nós estamos hoje aqui? Nos preparando para a festa do Espírito Santo, para Pentecostes. Tendo dito isso, devemos então entender Jesus como Messias. Ele que é o enviado do Pai através do Espírito. Lembrem lá que quando o anjo anuncia a Nossa Senhora, ele diz Shalom. Então, na nossa tradução, nós falamos de uma forma mais romana, Ave Maria, tu és a cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí o Espírito Santo concede Maria, Maria concede o Espírito Santo, e aí Jesus já se faz presente no seio da Virgem Maria. Devemos também lembrar de uma coisa muito importante dessa figura mariana, dessa figura em que Maria era nosso sim, o Espírito Santo gera-se dentro dela. Ora, nós vemos que, como eu havia falado, as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é mais velho dos três? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vamos pensar sem responder. Quem é o mais velho? De imediato, nós vamos pensar que é o quê? O Pai, né? Seria lógico. Porém, o que a igreja vai nos ensinar? Os três são um só. E lá em João, capítulo 1, se não me engano, né? Que diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava junto de Deus. E quem é o Verbo? Jesus. É o Verbo encarnado. Mas como que acontece a encarnação do Verbo? É por meio do Espírito Santo. Então vejam que o Messias, ele é o Messias por meio do Espírito Santo. E nós vemos isso de uma forma muito bonita e clara também dentro da própria liturgia da Santa Missa. Vejam que em todas as orações da missa, muito raramente o padre faz uma locução, faz um pedido direto para Jesus. Ele pede para quem? Diretamente ao Pai, por meio do Espírito, que traz para nós o Filho. E a consagração da missa é exatamente isso. Ora, vemos hoje, na conferência de hoje, para provar o que eu estou falando. Vamos lá.
Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho. Ali acontece o que a gente chama de transubstanciação, a mudança da substância. O pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho. No momento da epíclise, quando o Padre estende a mão, ocorre esse mistério. E quem faz isso acontecer aos nossos olhos, mas que nós não conseguimos ver visivelmente, é o Espírito Santo. Então, a própria missa já é essa comunicação que Jesus faz assim que ele institui o próprio mistério da última ceia. Quem cria a missa em si? É o próprio Cristo. Nós vimos isso quando? No primeiro dia do trigo pascal. Na quinta-feira santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia e do lava-pés. E quem é o responsável por instituir a Eucaristia e lavar os pés? É o próprio Cristo. Ou seja, tendo tudo isso falado e assimilado, propriamente dizer, é interessante também nós entendermos uma outra questão. Nós vemos em algumas partes das Sagradas Escrituras, nós vamos ver principalmente nos Evangelhos, que vai estar lá, que Jesus é o único, verdadeiro, ele é por primazia ou intercessor. Então, faz essa intercessão na própria instituição da Eucaristia. Vejam que dá a bênção, ele proclama a bênção, pronuncia a bênção sobre o pão, sobre os dons do pão e do vinho, e aí acontece o que ele desejou que aconteceria. Nós vamos agora fazer uma breve leitura do Catecismo da Igreja, onde fala de uma forma bem própria sobre o Espírito Santo, o dom messiânico, mas seria interessante que vocês prestem atenção que vai aparecer a palavra batismo. Lembrem-se disso. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias, devia ser comunicado a todo o povo messiânico. Lembra que eu falei que o Messias é Jesus? Vejam que o Evangelho de hoje, Jesus fala que ide pelo mundo inteiro. Jesus, ele quis isso. Jesus, ele não quis que a graça ficasse apenas com ele. Beato João dos Escoto, Beato franciscano, ele dizia o seguinte, que, contrariando o que São Tomás de Aquino disse, ó tão grande culpa que nos deste o Salvador. Jesus, ele não se encarna por conta do pecado, mas Jesus, ele vem ao mundo por amor a nós. Ele vem ao mundo porque muito antes do mundo ser pensado, Deus queria que aquilo fosse feito, o Pai queria que aquilo fosse feito para o Filho. Então nós vemos que Jesus, ele poderia ficar enquanto pessoa, na segunda pessoa da Trindade, com, digamos que com os dons e carismas que coubessem somente a ele. Vejam que, inclusive, depois ele transmite esses dons, principalmente por meio dos sacramentos. Cristo prometeu esta efusão do Espírito, promessa que cumpriu no primeiro dia de Páscoa e depois, de modo mais esplêndido, no dia de Pentecostes. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Lembrem que a palavra de Deus diz que nenhuma boca proclama o nome do Senhor, louva o nome do Senhor, se não for por impulsão do Espírito Santo. E Pedro declarou que esta fusão do Espírito era o sinal dos tempos messiânicos. Aqueles que então acreditaram na pregação apostólica e se fizeram batizar, receberam por seu turno o dom do Espírito Santo. Vemos então a questão do batismo. Lembrem que eu falei lá no início. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Por essência, ele também é o Espírito Santo. Então, por que Jesus ele vai buscar João Batista, que
que era aquele profeta que vivia no deserto, que só se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, era considerado louco, que vestia-se com peles de camelo, e era primo de Jesus, né? O mais interessante era isso, e a relação dos dois começa bem antes. Lá quando Nossa Senhora visita a sua prima Santa Isabel, que Santa Isabel já proclama que ela é cheia de graça, porque o filho profeta que estava no seio de Isabel pula, sente aquela força. Será porque ela sente aquela força? É a força de quem? Do Espírito Santo. Entendam que o Espírito Santo é ele que envolve, é ele que move. Por isso que quando nós falamos que ele é o dínamo da igreja, é ele que faz esse movimento, é ele que faz a propulsão de tudo aquilo que nós devemos fazer. Mas como eu estava falando, o batismo, Jesus, ele como sendo pessoa da Trindade, o batismo tem a função também. Jesus já era circuncisado, ele fazia parte daquela comunidade, ele já era um homem que já estava apto, assim como ele ensinava já na sinagoga. Ele não precisava do impulso, como nós católicos, apostólicos romanos. Qual seria o impulso que sela de forma fidedigna, que a igreja diz, vai em missão agora que você está pronto? É a crisma. Certo? Mas vamos voltar um pouquinho. Jesus, ele precisava se batizar? Não precisava se batizar. Mas então por que Jesus ele não tem um pecado original? Ele, sendo pessoa da Trindade, ele quis se batizar. Há várias questões teológicas que vão abordar essa questão. Uma delas é que Jesus, por exemplo, queria santificar as águas do mundo inteiro. Outra situação é que a manifestação do Espírito, a primeira manifestação entre o vínculo do amor do Pai e do Filho aconteceria naquele momento, para que todos vissem. E de fato aconteceu. O que desceu? Uma pomba, e ouve-se do céu uma voz: eis o meu filho amado, a quem eu ponho a minha afeição. O próprio Pai falando. E é nesse momento que Jesus começa a sua vida ministerial. Ele, aí nesse momento, se mostra como o Messias, se mostra como o Salvador, se mostra como aquele que vem por excelência trazer o Espírito Santo. Mas para não gerar dúvidas, eu havia falado que Jesus, por primazia, é o único intercessor. Jesus, por primazia, é o único que pode ir direto ao Pai para pedir aquilo como nós vemos aqui na missa. Lembra que eu falei? A primeira oração da missa de hoje, olha como começa. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho e a nossa vitória. O Padre pede a quem? Ao Pai. E ele termina: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse, vamos dizer assim de uma forma bem lúdica, né? Bem clara, mas que é para ilustrar isso. Como se João Pedro fosse o pai, a Thaís fosse o filho. Dá um abraço dos dois, mano. Une os dois, aperta os dois. O Espírito Santo é como se fosse aqui. É o vínculo de amor, é o vínculo da unidade. Entende? Então, uma forma para ilustrar seria exatamente isso. É através do Espírito que os pecados são perdoados. É através do Espírito que o Senhor deixa paz. Nós vemos na primeira leitura de hoje, Jesus dizendo exatamente isso, que faria essa transmissão do Espírito Santo. Lá em Pentecostes, o Senhor envia sobre os apóstolos o Espírito Santo, e naquele momento eles têm o quê? Eles têm de fato os poderes messiânicos que Jesus já havia prometido a eles: poder de cura, poder de expulsar os demônios, poder de batizar. O que ele diz a Pedro? Tudo que ligares será ligado, tudo que será desligado será desligado. Ora, nós vemos então essa transmissão do Espírito Santo aos apóstolos, e que na igreja primitiva, de modo especial até o ano de 325, lá no concílio de Nicéia, acontece os apóstolos com uma sucessão muito restrita, apenas
12, 13, 14, 15, depois sim começaram a surgir mais bispos, mas sempre com essa sucessão apostólica que passava para os sacerdotes, diáconos e a nós, povo de Deus. Lembrando que nós vemos, celebrando a missa, o sacerdote. Nós vemos na cátedra de Pedro, um Papa. Nós vemos grandes santas religiosas, Santa Clara, Santa Luzia, né? Santa Inês, Santa Cecília. Nós vemos tantos, mas vejam bem uma coisa. Esses santos, eles foram tirados. Esses ministros do povo de Deus, eles foram tirados de onde? Do próprio povo de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que proporciona. O Espírito Santo é aquele que dá o gás, é aquele que faz a vontade do Pai acontecer. O Filho, então, pede ao Pai, e o Espírito faz a obra, digamos assim. Era muito bonito quando se, principalmente, antes do Concílio Vaticano II, era obrigatório fazer dessa forma. Hoje em dia é facultativo, mas pode-se fazer ainda. Lá em 1965 que mudou isso. Mas os batismos começavam aonde? Na porta da igreja. E terminavam dentro da igreja. Lá, na porta da igreja, era feita a unção dos catecúmenos, com óleo dos catecúmenos. Falar nisso, quais são as formas materiais do Espírito Santo por excelência? Temos uma representação, que é a pomba, não é isso? Mas temos duas formas materiais que são inclusive usadas como sacramento: a água e o óleo. Lembrem da questão da água, por que Jesus queria se batizar. Agora a questão do óleo. A questão do óleo vem lá do Antigo Testamento. A questão do óleo é uma coisa muito antiga. Os próprios reis do Antigo Testamento, os reis de Israel já eram ungidos na cabeça com óleo. Hoje, quando um bispo, um padre vira bispo, o bispo ordenante, consagrante, ele diz que o Espírito derrame sobre ti o bálsamo da unção e te guarde como pastor de ovelhas. Olha como isso é bonito. Mas como eu estava falando, começava-se o batismo lá na igreja, catecúmeno, catecumenorum. O que quer dizer isso? A entrada, o neófito, ele entra na igreja, ele recebe o sacramento do batismo, ele recebe as boas-vindas da comunidade e depois do batizado ele recebe uma outra unção do óleo. Voltando à questão do óleo, por que o óleo? O óleo é usado pelos pastores de ovelha para ungir as ovelhas, para passar o óleo nas ovelhas de Israel. Por dois motivos. Primeiro, era uma epidemia muito grande de piolho, de pulgas, de pragas. Segundo, havia um culto a Baal Zebul, que é Beelzebul, que aparece na Bíblia, que é um demônio pagão. Então, aquilo atraía muitas moscas. E as moscas era a característica material dos Beelzebul, porque ele era o símbolo das moscas. Então, para afastar aquele sacrilégio, o que os pastores de ovelhas faziam? Protegiam com óleo as suas ovelhas. E por isso, então, começou a se usar os óleos. Como eu estava falando, chegando aqui à frente, recebia-se então a unção após o batismo com o óleo do crisma. No batizado, nós recebemos a unção com o óleo do crisma também. São dois óleos, os catecúmenos e o do crisma. O que nós somos feitos no batismo? Sacerdócio comum, sacerdotes, profetas e reis. E nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nosso Senhor está nos transmitindo esse dom messiânico do seu sacerdócio. Ele é o sacerdote eterno. Existe o sacerdócio ministerial, mas aqui estamos falando do sacerdócio comum. Ser reis e rainhas e profetas, anunciarmos a boa nova de Deus. E que também nesse mesmo concílio, que eu falei, o Concílio Vaticano II,
Antes, eu só poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo. João tem iniciado aqui, como ele fez, só se tivesse autorização expressa em Cristo e se fosse religioso de alguma ordem. O Concílio Vaticano II reviu isso. Olha, devemos fazer com que o povo de Deus também professe e profetizem, proclamem as obras do Senhor, proclamem a palavra do Senhor, para que essa profecia, para que esse sacerdócio régio, nós que somos povo sacerdotal, pudéssemos de alguma forma completar plenamente esses 3 requisitos que nos deu. Mas quando o sacerdote unge, põe o Cristo no nosso peito, ele fala uma coisa. Ele fala uma coisa, não é da cabeça dele, é do rito da própria igreja. Então, não importa se você foi batizado aqui, nos Estados Unidos, na China, onde você tiver sido batizado, na hora que ele fez a unção no seu peito, ele falou uma coisa: Cristo Salvador te dê a sua força, que ele penetre em sua vida como esse óleo em teu peito. Olha que bonito isso, o rito da igreja, mostrando essa transmissão do Messias, que é o Salvador, que se faz presente ainda durante esse tempo pascal. Sobe hoje aos céus, ele volta, retorna. E daqui a algum tempinho vai acontecer o quê? Aquela efusão prometida. A efusão que muda tudo, a efusão que dá aos discípulos, que dá aos apóstolos, aquela graça e afasta também aquele medo. O que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam juntos no cenáculo com medo de serem mortos. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Naquele momento, com medo da perseguição, eles estavam juntos, aflitos, e de repente, olha que engraçado, eles já estavam com medo. Do nada começa a bater porta, começa a bater janela, começa a vir aquele rebuliço. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não é invenção minha. Está lá. Lê capítulo 2, capítulo 3. Aproveita que lê o 2 e o 3. Quem lê o 2 e lê o 3, lê o resto, né? Então, o dever de casa é esse. Ficaram com medo, fizeram o quê? Chama a Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora sempre ali se esposa do Espírito Santo. Muitos falam, nós temos o título, Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus? Claro que é. Ah, mas Deus é mais velho que Maria? Como Maria pode ser Mãe de Deus? Primeiro, Deus quis ter uma mãe. Segundo, ele já existia em sua essência, ele já existia em sua divindade. Mas Jesus ele não quis fazer-se só divino. Jesus ele quis fazer-se humano também. Aquelas 2 velas ali no altar, temos que ter pelo menos 2 velas no altar, quando a missa é celebrada. Representa exatamente o quê? A humanidade e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Maria é a mãe da humanidade de Jesus. Vejam como isso tudo, como todo esse contexto do Espírito Santo, e voltando lá para o cenáculo. Eles recebem o Espírito Santo em línguas de fogo que aparecem em suas cabeças, e a partir daquele momento, aquela covardia, aquele medo se extinguiu, foi embora. Porque eles se sentiram impulsionados, assim como Jesus sentiu-se toda a sua vida ministerial impulsionada. Jesus ele foi sempre muito prudente. Tanto que o primeiro milagre só aconteceu a pedido praticamente de sua mãe. Mas ele era muito prudente. Mas como Jesus também quis falar, não, já deu, chegou a hora, vamos fazer a coisa acontecer. Lembra daquela passagem que que o homem estava infestado com uma legião de demônios e o demônio pede para que os demônios pedem para que ele seja lançado aos corpos? Lembram daquela passagem? Por que o demônio pede isso?
seguinte: bom, judeu não come carne de porco. Então, se tinha porco ali sendo criado, não eram os judeus que estavam ali, certo? Se acontecesse alguma coisa com aqueles porcos, ia causar prejuízo, certo? Então, Jesus falou: não vai, o que os porcos fazem? Se lançam e se matam. Qual foi a intenção do demônio em fazer aquilo? E dentro da história da salvação, a gente sempre vê o demônio vai causando prejuízos dentro dessa perspectiva. Mas ele quis causar o prejuízo para que o povo já se começasse a olhar para Jesus com aquela raiva, já vendo esse homem, ou é louco, é fora da casinha, alguma coisa, né? Mas alguma coisa não está certa. Mas, voltando para a questão dos apóstolos, eu ilustrei essa questão apenas para mostrar a valentia que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo, ele não nos faz arrogantes. O Espírito Santo não nos faz arrogantes, mas ele nos dá uma coisa chamada autoridade. E uma das coisas principais que nós devemos, enquanto cristãos, ter é a autoridade. Autoridade e arrogância não se combinam. A autoridade é você saber o que você está falando. A autoridade é você ter certeza do que você está falando. A autoridade é você ter vivido aquilo que você está falando para que você possa dar exemplo e testemunho. Então eu não posso falar de Nosso Senhor, eu não posso falar de Nossa Senhora, eu não posso falar de São José se eu não tiver tido uma experiência com eles. Falar de Deus, até um ateu fala, até um agnóstico fala. E às vezes de uma forma até muito mais lógica e mais santa do que alguém que crê. Mas como eu vou ter essa relação com o Espírito? Como eu vou ter essa relação com o Sagrado? Se não for primeiro por essa impulsão do Espírito Santo, e em segundo lugar, pela minha vontade. O Espírito Santo, ele quer fazer essa efusão em todos nós, essa efusão que o Senhor Jesus prometeu, ele quer fazer em nós, e ele faz em nós a cada dia. Mas é necessário o nosso sim, é necessário o nosso desejo. Ele não viola a nossa liberdade. Ele poderia chegar a Maria já tinha sido preparada, ela é imaculada. Mas mesmo ela sendo imaculada, mesmo ela já tendo toda aquela preparação que o Senhor esperava para ela, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor. Em algumas traduções nós vamos entender: eis aqui a escrava do Senhor. Nós perdemos muito a dimensão do que é a palavra escravidão. Mas imagine naquela época o que se quer. Lá eles tinham os escravos de verdade. Então ela ali não teve medo. Ela disse o seu sim. E é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós esse sim. O Senhor quer de nós essa vontade e ao mesmo tempo Ele ainda doa o seu Espírito Santo de uma forma bem razoável, bem suave, para que Ele nos ajude a rezar, pedir e a se abrir ao Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo é exatamente o contrário disso. Já é a plenitude do Espírito em sua graça, entrando, fazendo-se morada presente em nossas vidas. E encerrando de uma forma bem, digamos que comprobatória, isso tudo que eu falei, nós vamos lá em São Paulo. São Paulo diz o quê? Já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Porque São Paulo era o novo Cristo. Vários teólogos vão dizer que São Francisco de Assis era o alter Christi, o outro Cristo, pela forma que ele agia, pela forma que São Francisco viveu. Nós devemos assim ser outros Cristos, porque o Senhor veio também para nos mostrar
nos dar exemplo, nos direcionar para o caminho que Ele quer de nós. Depois que os apóstolos lá no cenáculo recebem essa graça do Espírito Santo, essa graça salvífica, renovadora, encorajadora, eles saem em missão e todos eles morrem martirizados. Porque eles não foram até a metade do caminho, eles foram até o fim do caminho. Porque já não era mais eles que viviam, não era Pedro que vivia em Pedro, não era Mateus que vivia em Mateus, não era Marcos que vivia em Marcos, não era João que vivia em João, mas era quem que vivia neles? Era Cristo. São Paulo vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo quem vive em mim. Então, quando eu sigo o mandamento do Senhor, quem vive em mim? Jesus. Quando eu olho com misericórdia para o meu próximo, quem vive em mim? Jesus. Quando eu sigo os mandamentos do Êxodo, o mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, quem vive em mim? Jesus. Nós não podemos também, meus irmãos e minhas irmãs, querer ser santo de um dia para o outro, porque isso não existe. Os santos, para chegar onde eles chegaram, foi muito joelho no chão, foi muito clamor, foi como nós, é como nós. A vida do cristão é como se fosse, eu costumo falar, aquela roda gigante de barco, né? Às vezes a gente está lá em cima, a gente às vezes está lá embaixo. Mas a nossa vida deve ser equilíbrio. Porque se não for equilíbrio, que graça tem? Temos tantos santos que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor. Santa Teresa d'Ávila, experiências diretas com o Espírito Santo. Tivemos Santa Gema Galgani, uma monja passionista, mas ao mesmo tempo também tivemos santos como Madre Teresa de Calcutá. Tivemos uma outra santa, que me foge o nome, perdão, São João da Cruz, que sentiu isso. Uma coisa que a teologia chama, que me foge o nome agora, mas é sentir a ausência de Deus. É sentir a própria ausência do Espírito Santo. Mas para que isso? É porque Deus não está olhando para eles? Não, pelo contrário. É uma provação mística. Por como assim provação mística? De eu não estar sentindo o nosso Senhor, de eu não estar sentindo Deus. Ora, quando a coisa aperta, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É recorrer a quem pode fazer o milagre, não é isso? Imagina eles que não conseguiam sentir. Quando vocês comungam, se ajoelham, pelo menos da forma correta, está em estado de graça, ao mesmo tempo vir com retidão para a missa, participar, seja da mesa da palavra, ter atenção no homilia, no momento da comunhão, nós nos sentimos o quê? Abraçados por esse Cristo. Vejam como uma comunhão é uma coisa tão sublime, que nem a palavra sublime é o suficiente para adjetivar ela. Teríamos que inventar uma outra semântica, tendo a dimensão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são as três pessoas da Santíssima Trindade, certo? Então, vocês concordam que quando nós comungamos, nós também estamos comungando do Pai e do Filho na unidade do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e irmãs, precisamos que nós possamos viver com graça, com clareza esse Pentecostes, mas que nós não possamos apenas viver um dia que a igreja nos convida a viver, que é o que será o próximo domingo, mas possamos viver com nossas vidas, com a nossa bondade, com a nossa boa vontade, as obras do Senhor para nós e para o nosso próximo. Lembrem sempre que nós somos templos do Espírito Santo. Como templos do Espírito Santo, nós podemos levar o Espírito Santo obedecendo
a ordem de nosso Senhor quando Ele deu hoje o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eu queria terminar apenas com uma coisa que veio até agora na minha cabeça por um acaso. Por um acaso não é, mas um homem que ele era agnóstico, o agnóstico ele não é nem ateu, porque ele acha que não há provas suficientes para dizer que Deus não existe, mas ao mesmo tempo ele acha, ele não é crente, ele não acredita em Deus, porque ele também não vê provas suficientes para dizer que Deus existe, né? Ele ouviu falar de um padre muito santo, uma cidadezinha que chamava Ars, São João Maria Vianney, o padre João. Ele foi lá no padre João Maria, o padre João, e ele ouvia aquela fama de santidade daquele padre, da piedade daquele padre, de alguns milagres e vidas até que já estavam acontecendo ali naquela pequena cidade. E ele pergunta para São João Maria Vianney: o que é Deus? Quem é Deus? Por que vocês acreditam tanto em Deus? Eu queria entender um pouco, eu queria que o senhor me falasse. Quem é Deus? O padre João Maria falou na hora: ajoelhe e confesse. Não, mas eu não vim me confessar. Ajoelhe e confesse. Não, mas eu fiz uma pergunta sobre ajoelhe e confesse. Ele fez uma boa confissão. São João Maria Vianney deu a absolvição. Quando aquele homem levantou, São João Maria Vianney perguntou: quem é Deus? E ele respondeu chorando: Deus é o amor. Porque ele sentiu a força do Espírito Santo. Ele sentiu a força desse amor puro, desse amor verdadeiro. E mais do que isso, ele sentiu o alívio, o bálsamo que eu falava lá atrás, o frescor, a brisa leve. É isso que nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, querer para a nossa vida. Pedir para a nossa vida. E agora, um conselho pessoal, o Mateus que está falando, tá bom? Se vocês quiserem ter uma experiência com o Espírito Santo, com o próprio Cristo, se apeguem a essa mulher. Se apeguem a ela. Porque ela te levará ao Espírito Santo. Porque ela foi a primeira pessoa que disse sim ao Espírito Santo. Ela foi a primeira pessoa que carregou em seu ventre o Espírito Santo. Então, não é rezando apenas Ave Maria, trazendo flores. É olhando para as Escrituras, o comportamento dessa mulher. Que nosso Senhor, então, possa, em sua bondade, nos conceder o seu Espírito, nos conceder uma solene festa, mas mais do que solene, nos conceder uma infusão em Pentecostes e nos fazer felizes, conforme o seu Espírito, conforme a sua vontade. Amém.